Bom dia, igreja. Bom dia, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu trouxe aqui uma reflexão de um tema, em cima de alguns versículos da carta da Epístola de João, que nós também, foi um tema até que tratamos na semana passada, no último, vamos dizer assim, cristianismo básico, e que eu acho de extrema e fundamental importância para nós. Então, eu trouxe aqui nessa manhã. Então, como de costume, eu gostaria de ler o texto, depois oramos e seguimos a exposição. Amém? Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 1, do 1 ao 4, diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Vamos orar. Pai Santo e bendito, oramos nessa manhã. Mais uma vez, Senhor, como cada dia do Senhor, cada domingo, temos nosso culto para entregar-te adoração, entregar-te o louvor. Nosso culto, Senhor, racional, elevar, Senhor, nosso pensamento, nosso coração, nosso ser a Ti, em atenção à Tua palavra, à Tua revelação. Nessa manhã, Senhor, te pedimos encarecidamente que a Tua misericórdia esteja conosco, que o Teu Espírito, Senhor, ó Deus, esteja aqui, tanto com o pregador, Senhor, eu, nessa manhã, nas minhas incontáveis fraquezas, Senhor, que possa pregar a palavra com fidelidade, e com cada um aqui, Senhor, que ouve a Tua palavra nessa manhã. Ó Pai, ajuda-nos a compreender, a receber, Deus, e a viver essa palavra com toda a intensidade, com toda a grandeza que a Tua palavra tem. Ajuda-nos, por favor, Senhor. Não nos deixa vazios ou entregues a nós mesmos. Também pedimos, Senhor nosso Deus, cuida, Senhor, do nosso pastor Maico. Ajuda-o, Senhor, lá. Pedimos a restauração da saúde, pedimos, Senhor, que esteja com ele, dando graça e misericórdia. Assim como também pedimos nessa manhã que esteja conosco, nos dando graça e misericórdia. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, oramos nessa manhã. Amém. Amém. Então, irmãos, quero começar falando um pouquinho do escritor da carta, brevemente, mesmo que pregando apenas esses 4 versos da primeira epístola de João. Não vou pregar na carta, obviamente, né? Não vamos ter uma sequência, já tivemos no passado, mas é importante olharmos para a pessoa do apóstolo João, para seguirmos e entendermos o que ele nos diz aqui nesse prefácio. Então, João era filho de Zebedeu e Salomé, irmão de Tiago. Seu pai era um pescador e sua mãe era irmã de Maria, mãe de Jesus. João era galileu, ele, à semelhança de seu pai, também era pescador. João foi discípulo de João Batista e, com a morte de João Batista, logo depois abandona as suas redes de pesca e, mais tarde, por chamado e por vontade também, se torna o apóstolo de Jesus Cristo, um dos 12. João, juntamente com Pedro e André, tinham
especial intimidade com Jesus. Estavam com ele no Monte da Transfiguração, na casa de Jairo, quando ele ressuscita sua filha de 12 anos. Ele também está no jardim do Getsêmani, no momento mais agonizante da sua vida. João mesmo no Evangelho, que ele mesmo escreve, se refere a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava, aquele que sabemos se reclinou sobre o peito de Jesus. João acompanhou o julgamento e a crucificação de Cristo, enquanto os outros apóstolos haviam se espalhado. João, por ser parente do sumo sacerdote, pôde presenciar juntamente o julgamento de Jesus, e também estava em sua crucificação, quando ali assume a responsabilidade por cuidar da mãe de Jesus. João foi testemunha ocular da ressurreição e da ascensão de Cristo. Ele foi um dos primeiros também a ver o túmulo de Jesus vazio. Quando Jesus subiu aos céus, João estava lá, contemplando a ascensão do seu Senhor. Então, João, o autor dessa carta, é testemunho ocular, ouvinte de Jesus. Ele diz: eu vi, ouvi e toquei em Jesus. E nessa carta vemos que as mesmas peculiaridades que vemos no Evangelho que João escreve, essa fala diferenciada, uma fala muito pessoal. João tinha uma forma de se comunicar muito diferente dos outros discípulos. Simplicidade e profundidade foram simultaneamente unidas nos seus textos, seus escritos. Esse discípulo, esse homem de uma perspectiva gigantesca da eternidade, uma perspectiva gigantesca do Filho de Deus, uma perspectiva gigantesca da vida com os olhos celestiais. Esse é o apóstolo João. Essa epístola não tem as características normais de uma carta antiga, essa que nós chamamos de primeira carta. Na verdade, ela não tem os elementos que definem ela como uma carta. Ela não começa nem termina como uma carta. Não inicia como um destinatário, nem finaliza com uma saudação, como ocorre nas cartas de Paulo, por exemplo. Mas nós podemos perceber aqui e ver, quando lemos, perceber o caráter intensamente pessoal que João aplica. E essa carta também não contém a definição do tipo de heresia que João claramente quer combater aqui nesse seu, talvez, sermão, mais um jeito de sermão, né, essa carta. Então, naquele tempo também nós tínhamos, e se sabe, uma heresia que se levantava naquele tempo, chamada gnosticismo. E o gnosticismo, influenciado por filósofos como Platão, defendia a dualidade ou dualismo, que afirmava que a matéria era inerentemente má, enquanto o espírito era bom. E como resultado desse pensamento, esses falsos mestres, embora atribuindo alguma forma de divindade a Cristo, negavam sua verdadeira humanidade para, assim, de certa forma, preservá-lo, entre aspas, preservá-lo da maldade ou do mal, daquilo que eles entendiam que era mal. Eles afirmavam que o corpo físico de Jesus não era real, apenas parecia físico. João, pelo contrário, afirmava veementemente, que a realidade física de Jesus era clara e patente. Ele lembra os seus leitores dizendo que ele viu, ele ouviu, ele é testemunho ocular, ele tocou em Jesus. E também um outro herege, aí pontuado mais aqui, que seria um homem chamado Cerinto, que alegava que o Espírito de Cristo desceu sobre Jesus em seu batismo, mas o deixou imediatamente antes de ser crucificado. E João escreveu
que o Jesus que foi batizado no início do seu ministério era a mesma pessoa que veio a ser crucificada na cruz. E esse início da carta, ele parte para esse combate também. João tem intenção aqui de trabalhar essas coisas. E nós vamos conseguir ver como ele fala, rebatendo essas heresias. E também a intenção do autor é propagar as verdades bíblicas, de forma que sejam realmente evidentes, patentes, claras e práticas. Essas declarações em sua carta, como ele diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou ainda, se dissermos que não temos pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. É tudo muito prático, direto, ao ponto. Essas afirmações, elas deixam claras as verdades bíblicas, como elas são imediatas, como elas são evidentes, novamente claras e totalmente práticas, simples assim. John Stott, ele escreve em seu comentário, ele diz, em seu evangelho, falando de João, no evangelho que ele escreve, o desejo de João em relação aos seus leitores era que, pela fé, recebessem a vida. Já o seu desejo em relação aos leitores da epístola, a carta de João, a primeira carta, era que soubessem que já possuíam a vida. Por conseguinte, o evangelho, de novo, escrito por João, contém sinais para evocar a fé, e a epístola, provas para julgá-las. João traz a mensagem do evangelho e suas implicações na vida prática, mais afirmações que ele faz, como se estamos nele, fazemos assim, somos assim, assim, assim. Se não estamos nele, fazemos assim, somos assim, assim, assim. Então, essa dualidade que encontramos também no Evangelho de João, onde ele usa vida e morte, luz e trevas, amor e ódio, para transmitir as informações ditas vitais da obra e vida de Jesus Cristo e a necessidade de se crer nele, aqui João utiliza esses mesmos recursos nessa carta para propagar a verdade a respeito do Filho de Deus e a fé prática. Então, irmãos, se precisamos de algum tipo de manual claro e prático, a Epístola de João é um desses manuais. E certamente João aqui escreve como um pastor que ama aqueles a quem ele escreve. Está profundamente interessado em protegê-los das seduções do mundo, dos erros dos falsos mestres, em vê-los firmes na fé, firmes no amor, firmes na santidade. Então, assim ele apela para o que eles são e o que sabem. E adverte, exorta, argumenta com eles, dá a eles instruções. E nessa manhã eu trago apenas a introdução dessa carta. Eu sei que, como já tivemos no passado, talvez alguém diga que repetir isso não seja necessário, mas eu incentivo os irmãos a lerem de uma forma devocional essa carta. Então, nessa introdução, encontramos um propósito, um produto e um produto do propósito, a divindade de Jesus, homem, que é a mensagem propriamente dita, e a comunhão através da divindade, ou com a divindade. E no verso 1, João começa dizendo o que era desde o princípio. Então, antes aqui de mais qualquer coisa, antes de mais nada, antes do que ele vai escrever adiante na sua carta, João vai enfatizar o fundamento. Ele vai elevar os olhos dos seus leitores, os dele, para os céus. Ele vai posicionar seus olhos e atenção no caminho, na verdade e na própria vida. Sem esse fundamento, sem esse posicionamento dos olhos e do coração, não se pode seguir em frente. É assim que ele pensa. João sabe
o que quer dizer, sabe de onde partir e para onde ir, tanto em seu evangelho como nas cartas, em toda a sua obra. Ele começa construindo o alicerce, colocando os pés firmes no fundamento, ou na fundação. Ou seja, se não contemplarmos Cristo, é isso que ele quer dizer, se nós não contemplarmos Cristo como realmente Ele é, estamos fadados a fracassar. Nós vamos perecer no meio do caminho, porque não entendemos a profundidade e o tamanho e a grandeza. João não está trazendo nada novo, ele está ampliando a visão, fazendo-nos olhar para aquilo que é transcendente, a visão além do nosso alcance pífio e pequeno. João diz, em outras palavras, o que disse no Evangelho de João, né, que ele mesmo escreveu no capítulo 1, verso 1, que nós lemos aqui, nessa manhã: no princípio era o Verbo. Então denota a mesma coisa que ele escreve aqui. Ele estava presente no início de todas as coisas. Cristo, o Verbo. Um início sem data, sem que saibamos quando esse início aconteceu, nos levando a olhar a eternidade reservada somente à mente de Deus. Só Ele sabe quanto esse início foi e começou no tempo. E o Filho Eterno era antes de sua manifestação histórica. O Filho Eterno era antes da sua manifestação histórica. Na história. A pregação do Evangelho, ela vem depois. Deixa clara a certeza da pré-existência eterna do Filho. Essa frase inicial que lemos, o que era desde o princípio, tem o desdobramento no verso 2, que diz: a vida eterna, a qual estava com o Pai. Então, nós olhamos com similaridade para o que diz o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. O Verbo era no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aqui, Ele está e Ele é. Nosso Senhor Jesus está e é o Deus Trino que toma conselho entre as pessoas da Trindade, o qual não está sozinho na eternidade. Ele se manifesta no tempo a nós. E aqui tantas coisas nós podemos nos maravilhar na afirmação do apóstolo João, mas o que olhamos agora é aquele que fez todas as coisas, que estava no princípio de tudo e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Essa é a visão de João. Ele diz no seu Evangelho, capítulo 10, verso 30, eu e o Pai somos um. Somos um. Filipenses, capítulo 2, versos 5 ao 6, ele diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, e outras traduções dizem, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E aqui mesmo na Epístola de João, primeira epístola, capítulo 5, verso 20, ele corrobora isso dizendo: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Ele continua no versículo 1, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Talvez, depois de Hebreus, a primeira epístola de João é a carta que mais nos coloca dentro de uma realidade viva e vívida. Essa carta, assim como todos os evangelhos e a escritura em geral, é o testemunho fático e o testemunho vivo de testemunhas oculares da história.
Esses homens, essas testemunhas estavam lá. As mãos do apóstolo João relatam, escrevem ou tentam colocar em palavras o que os olhos viram, o que as suas mãos tocaram. Essas declarações, irmãos, quando lemos logo esse início da carta, devem aquecer nosso coração. Elas devem penetrar a nossa alma, porque esse homem tocou no Verbo, tocou na vida eterna, a luz que ilumina o mundo, o próprio Deus encarnado, o Verbo da vida. Ele estava lá. E algo que João gera em nossos corações quando falamos, ou quando ele fala dessa forma, a parte da própria interpretação do texto é essa santa ansiedade. Santa ansiedade. Né? Estranho isso. Mas essa santa ansiedade de querer estar com o nosso amado Cristo Jesus. Conseguimos sentir dessa forma? Essa vontade de estar como Ele esteve, andar como Ele andou, tocar como Ele tocou. E é esse o caminho que nós devemos andar, irmãos, e trilhar. É esse o caminho que todo aquele que crê anda. É nesse caminho que deve estar e está agarrado o nosso coração. Queremos também ver Ele face a face, queremos sentar à mesa do Cordeiro, com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas o ponto de João aqui é deixar claro também o que Pedro deixa claro em sua segunda carta. 2 Pedro, capítulo 1, verso 16, porque não vos fizemos saber a virtude e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Não vimos apenas ele andando, não vimos apenas ele fazendo os milagres, nós vimos Pedro olha com um olhar alto a sua majestade. João diz, ouvimos, vimos e tocamos. Ele obviamente não quer apenas produzir um texto aqui bonito para nós. João é intencional. Ele diz o que diz para deixar clara a sua autoridade para falar o que fala e escrever o que escreve. E ele fala a verdade a respeito da própria verdade, combatendo com a verdade a mentira que queria se estabelecer. João vai falar da vida a respeito da própria vida para combater a morte que a heresia queria trazer e propagar. O verso 2 continua, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. E ele corrobora suas palavras da primeira epístola no seu evangelho. João, capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Um dos textos mais conhecidos. Mas se nós pararmos nele, nós vamos lê-lo assim. Ele é o próprio caminho. Ele é a própria verdade. Ele é a própria vida. Aquele que é a própria vida é o mesmo que dá vida e que pode dar vida. João 11, 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ele é a própria ressurreição. Ele é, de novo, a própria vida. João capítulo 5, verso 39, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. A vida eterna. Ele é a própria vida eterna. E ainda João 17, capítulo 17, verso 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. João diretamente está nos dizendo que olhar para Cristo, irmãos, não é apenas ou singularmente olhar para
Cristo Salvador. É isso que ele está dizendo. Esse seria um olhar, talvez achamos estranho falar isso, mas olhar estreito, reducionista da pessoa de Cristo. O que João está nos mostrando? Que Jesus é o Verbo da vida, a palavra da vida, estava com Deus e era Deus, ele sempre foi e sempre será. Ele é desde o princípio, ele é. E é isso. Sim, ele é Salvador, claro, mas antes de tudo, ou juntamente com o Cristo Salvador, está a totalidade do ser de Jesus. Cremos não apenas no Salvador, mas no Salvador e o princípio e o fim de todas as coisas. E essa é a grandeza da visão de João, que deve ser a nossa. Nossa fé está firmada no mais firme fundamento. Em um fundamento transcendente. O alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele é o Filho de Deus e o próprio Deus. Essas palavras têm que ecoar nosso coração. João não está dizendo aqui que a fé que muda o ser, que muda o agir, que faz viver uma nova vida, ainda nessa terra, e uma viva esperança eterna, essa fé não está firmada em um bombeiro. Não que eu tenha alguma coisa contra bombeiro, nenhuma, tá? Nada, óbvio. Mas nossa fé não está firmada em alguém que nos salva e que apaga incêndios. Não é isso. O que com certeza, óbvio, né, já seria muito bom para o nosso ser egoísta. Ele é a própria existência. Ele é a própria vida. É nessa vida que estamos agarrados e firmados. Ele não somente é Salvador, mas Ele é tudo. Ele é que cria. Ele está lá naquele princípio que nós não conhecemos. Ele gera pela palavra da vida todas as coisas. Ele está com o Pai e é Deus. Está com Deus e é o mesmo Deus. O Verbo não somente estava com Deus, mas o Verbo era Deus. Percebam, irmãos, que até aqui, em uma carta que vai refutar ideias, como vimos do gnosticismo e outras, falando de Cristo, que Cristo não poderia ter vindo em forma humana, porque a matéria era má, o corpo, enfim, Cristo não poderia ter vindo em forma humana, que quer fundamentar, e vai fazer isso em toda a carta, a fé centrada em Cristo Jesus. Ele até aqui, até o verso 2, João não fala diretamente, nem usa o nome de Jesus. Ele não fala Jesus, até aqui. Ele começa expandindo tudo, o que era desde o princípio. Ele vai além. Ele vai além. Ele só vai fazer isso no verso 3. Até aqui ele está com os olhos elevados, com a mente e o coração dilatados para todo o ser de Cristo. Todo o ser de Cristo. Ou seja, ele está dizendo que sim, a divindade veio, Deus Emanuel veio e habitou conosco em forma corpórea e humildemente em forma humana, cheio de graça e de verdade. É impossível fazer separação ou distinção entre Jesus e o Cristo, entre o histórico e o eterno, entre Deus e o homem. Entre o homem e Jesus. Temos que lembrar que não podemos ter o que temos,
aquele que estava com o Pai só se revela porque Ele quer. Porque Deus toma a iniciativa de manifestar-se a nós. E nós, os homens, só podem aprender o que Deus se agrada em tornar conhecido. E Ele se revelou em carne e se manifestou a nós. E por que Jesus tem que ser Deus, irmãos? Isso é uma pergunta que muitos fazem. Isso foi um tema do nosso cristianismo básico. Por que Ele tem que ser Deus? E se nós olharmos para esse princípio, essa eternidade, e vemos que Deus vai formar todas as coisas e vai construir o mundo, vai botar o homem vai pecar. Por quê? Porque ele vai transgredir aquilo que é o próprio caráter de Deus, a sua lei. E se é o caráter de Deus, o próprio Deus, então só Ele pode cumprir a lei que emana do próprio ser dele. Por isso Cristo tem que ser Deus. A lei é justa, santa e boa. Nós vimos isso em Romanos. A lei é santa, justa e boa. Quem é santo, justo e bom? Quem somente pode ser esse? Só Ele pode, então, intervir, se interpor nessa situação e fazer cumprir a sua própria lei. Por isso Ele tem que ser homem e Deus. Verso 3, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Então até aqui, Ele mostrou essa divindade, esse Cristo grandioso e supremo. E agora aqui, Ele está conectando os homens a Ele, a comunhão, aqueles que entendem o que Ele entende, o que João tem nele, o que ele viu e ouviu, e naquele que ele tocou. João agora diz que é isso que ele ouviu, viu, e agora anuncia e proclama. Mas nós notamos aqui também o profundo pensamento do apóstolo, que não diz que ele anuncia ou proclama para a salvação. Não é esse o ponto que ele traz aqui. Mas para a comunhão. E esse é o grande ponto também que João traz nessa sua carta. Ele é proposital aqui. Invariavelmente utilizamos a palavra comunhão, muito ligada a estarmos juntos para uma recreação, talvez, um café, um churrasco, que é muito bom, com certeza. Comunhão, nós usamos essa palavra de uma forma bastante ampla. É compreensível que pensemos em atividades juntos para edificação em vários níveis, claro, mas a Escritura define como comunhão, e João usa exatamente dessa forma, é estritamente a comunhão com o fim último da proclamação. A fé é um veículo para que se consume o que Deus quer em última instância. A união de todos os seus filhos em seu aprisco para louvor da sua glória. Essa é a nossa eternidade. Fim último, irmãos. Essa é a nossa eternidade. Comunhão, o corpo juntos com Ele para louvor da sua glória, na alegria do Pai e do Filho e do Espírito. É óbvio que passa pela fé, pela conversão, mas a comunhão é espiritual. Não somente com o Filho, mas com o Pai e com o Filho. É isso que ele está dizendo. John Stott diz assim: essa afirmação do objetivo apostólico na proclamação do Evangelho, a saber, uma comunhão humana surgindo espontaneamente de uma comunhão divina, é uma censura a muito da nossa moderna evangelização e vida da igreja. Não podemos ficar contentes com uma evangelização que não leve a atrair os conversos para dentro da igreja.
nem com uma vida da igreja cujo princípio de coesão seja uma camaradagem social superficial, em vez de uma comunhão espiritual com o Pai e com o Filho, com o seu Filho Jesus Cristo. A doutrina e o comportamento dos hereges estavam ameaçando romper a igreja. Por outro lado, a verdadeira, aqui ele coloca uma palavra do grego, né? Angélia, mensagem, produz verdadeira comunhão. Verdadeira comunhão. Essa é a comunhão. Lembremos, irmãos, que é o fim último de tudo. João 17, 20 e 23 diz assim: e não rogo somente por esses, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um. Porque, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, a mesma coisa. Olhem que graça, que favor, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam, de novo, um só corpo, como nós somos um. A comunhão, esse é o fim último e propósito de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Colossenses 3,15, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, em uma unidade, em comunhão, e sede agradecidos. E ainda Efésios capítulo 4, verso 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, que pelo Espírito estamos unidos no vínculo da paz, aquela paz que é gerada, nós vimos em Romanos, com Deus. Há somente um corpo, uma unidade, uma comunhão e um Espírito, como também fossem chamados numa só esperança da vossa vocação. É claro que João está falando de proclamação e de anunciar o Evangelho, o evangelizar, a mensagem, e que temos que fazer sequencialmente o mesmo, óbvio. Aqueles que tinham autoridade apostólica anunciaram o que viam e ouviam, e nós continuamos a replicar suas palavras de verdade, respaldados pela totalidade das Escrituras e pelo testemunho dos apóstolos. Mas a fé, a conversão, não são um fim em si mesmos. Quando estivermos na eternidade, tudo o que Deus queria se cumpre na comunhão. A comunhão dos seus filhos, para a alegria deles e para o louvor da sua glória. E esse é o ponto de João. E o verso 4, então. Ele diz assim: essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Então, vejam, o que ele diz ao finalizar essa sessão é também o pensamento, ou a fala do verso 3. O propósito da comunhão, juntamente com os apóstolos que anunciam essas coisas, é a completa alegria. Mas, claro, porém, todavia, entretanto, a perfeita alegria, ou a plenitude de alegria, ainda aqui ela é falha. Ela não é totalmente possível neste mundo de pecado, porque a perfeita comunhão não é possível totalmente nesse tempo no que se diz respeito aos pensamentos, porque
lembramos do que Cristo disse, deixai crescer junto o joio e o trigo. Ainda não é possível totalmente. Mas assim, vemos que no versículo 4, João está olhando não apenas para esse tempo, mas para além dessa vida, para a vida nos céus, como ele vem fazendo desde o início dessa carta aqui, nos versos de 1 a 3 que vemos, colocando nossos olhos, os olhos dos seus leitores, na eternidade, olhando para cima, onde Cristo está sentado. O já, mas o ainda não. Salmo 16, verso 11, ele diz: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Esse é o ponto. John Stott também comenta, dizendo assim: é para este fim último que aquele que era desde o princípio se manifestou no tempo. E que o que os apóstolos ouviram, viram e apalparam, nos proclamaram. A substância da proclamação apostólica era a manifestação histórica do Eterno. Seu propósito era e é uma comunhão, uns com os outros, o qual se baseia na comunhão com o Pai e com o Filho, e rompe na plenitude de alegria. É isso que a comunhão faz, essa comunhão com o Pai e com o Filho, a qual nos une num só corpo. Num só corpo. O reino de Deus não se trata de alegria em comer ou beber, o que muito nessa terra é. Em Eclesiastes, Salomão fala dessas coisas. Alegria aqui, comer, beber. Mas na justiça de Deus por meio de Jesus Cristo, na paz que vem por meio de Cristo e que traz reconciliação e da verdadeira alegria que vem da comunhão que temos por meio do Pai e do Filho e do Espírito. Romanos capítulo 14, verso 17, porque o reino de Deus não é comida nem bebida. Não é e não são essas coisas. Mas é o quê? Mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Esse é o reino de Deus. A justiça de Deus, por meio do seu Filho, a paz que é gerada e a alegria eterna no Espírito Santo. Por isso Paulo em Filipenses 4, verso 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos, porque essa alegria deve estar em nós. Se estamos no Pai, no Filho, estamos juntos. Alegrai-vos. Alegrai-vos. Em 1 Coríntios 13, texto muito famoso, que nós conhecemos, diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior desses é o amor. Aqui ele deixa claro que a fé é necessária agora para crer naquele que é a nossa esperança. E se a esperança é aquilo que esperamos, quando tudo se consumar, o que vai restar? O amor do vínculo, o vínculo do amor que está unindo os cristãos, os filhos de Deus, para o louvor da sua glória, no seu aprisco, para a eternidade. Então, é esse Cristo grandioso e glorioso, que traz em si a eternidade e a grandeza de ter feito todas as coisas pela palavra do seu poder, que estava no princípio e é o próprio princípio, que é a verdade e a vida, e a própria verdade, a própria vida, a ressurreição. É esse que vem a nós de forma tão grandiosa e quer nos unir nessa comunhão para a nossa alegria e para a alegria do Pai. Então, o que nós conseguimos ver nesse texto nessa manhã? Que Cristo é esse alfa
o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele veio em carne para chamar um povo para si, e esse é o fundamento de toda a obra redentora que Deus promove no tempo. E em segundo lugar, Cristo, o Senhor de todas as coisas, nos chamou para uma comunhão, um só corpo, para a alegria nossa, sendo Cristo exaltado como Senhor de todas as coisas, para a glória de Deus Pai. É isso. É isso. João tem essa visão. E, irmãos, nós precisamos olhar para o nosso Deus como esse Deus grande. Esse Cristo grandioso, não como apenas, como falamos ali, aquele que salva de um problema e apaga incêndios da nossa vida cotidiana. Ele é o Deus, o próprio Deus que teve misericórdia das nossas vidas e veio em socorro de nós. Esse é o ponto de João, e que nós possamos olhar dessa forma, porque esse mesmo Cristo que veio em carne e que foi cuspido, foi surrado na sua crucificação e pregado e morto, ele virá novamente, e ele não virá de bom humor. Ele não virá para ficar em silêncio diante de tudo isso. Ele virá com juízo, com mão forte e poderosa, para livrar, para fazer as orações dos santos verdadeiras, para aquelas súplicas daqueles que oraram pedindo justiça, bem-aventurados estes, porque nesse dia Ele os guardará. É esse Cristo que retornará, e nós aguardamos assim, com anseio. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, que graça o Senhor nos deu. Que favor chegou até nós. Tu, Senhor, se revelando a nós. Tu, Senhor, por parte do Filho, vindo humildemente, tornando-se em forma de homem, se humilhando, se interpondo, tu sendo o verdadeiro Deus, glorioso Deus, Senhor de todas as coisas, Deus magnífico e supremo. Oh Pai Santo e bendito, que nós realmente possamos enxergar e olhar e ter a Ti como nosso Deus, aquele que é e que era e que sempre será. E que nosso coração esteja elevado, Senhor, olhando, percebendo que o que temos, o que vivemos, o que somos está em Ti e depende de Ti, e não pode, Senhor, ser a parte de Ti. E se buscamos alguma alegria em Ti, que nós conseguiremos, Senhor. E Tu, Senhor, se alegrando nos Teus, e nós em Ti, Senhor. Que essa comunhão se concretize, que nós cheguemos ao fim dessa jornada. Senhor, sustenta-nos, Senhor, nas nossas incontáveis fraquezas, para que sim possamos estar lá naquele dia, naquele lugar, naquela comunhão, na alegria dos Teus, para louvor da Tua glória. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos porque, oh Pai, somos tão fracos nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, nas nossas famílias. Oh Deus, no trato com pessoas, com esposas, com filhos, com maridos, com chefes, com colegas, com tudo, Senhor. Somos tão fracos, Senhor. Oh Deus, transforma em nós, faz essa transformação verdadeira, Senhor. Essa que muda o coração para um coração que enxerga essas verdades gloriosas. E que então muda o ser, muda a alma, muda a fala, muda, Senhor, tudo nesse tempo, agora, já. Ajuda-nos, por favor. Ajuda-nos, por favor. Assim nós te imploramos, te pedimos, e com o coração agradecido, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Em nome e através do nome do Teu Filho amado, oramos essa manhã. Amém.